Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e desta feita referente ainda ao conteúdo de matemática de vocês, né? O material que se encontra no AVA sobre cálculo diferencial e integral, números complexos e probabilidade. E nessa aula eu vou estar apresentando para vocês a derivada, tá? Conceito de derivada, a definição de derivada e alguns exemplos, tá? Será uma aula nada formal sobre derivadas, né? E nessa primeira parte veremos alguns exemplos, tá? É importante lembrar que o conceito de derivada ou a derivada ela surgiu no contexto da física, quando Isaac Newton estudava o movimento dos corpos. Então é importante, antes de estudar a derivada propriamente dita, né, é importante a gente estudar o conceito de velocidade e aceleração, para depois partirmos para o conceito de taxa de variação, tá? Porque no fundo, a derivada tem esse conceito de taxa de variação de uma função em relação a alguma variável, ok? Então, no material de vocês temos a parte 1, que é a introdução. Então vocês podem estar lendo essa introdução, tá? E na parte 2, nós temos o conceito de velocidade, aceleração e taxa de variação. Muito bem. Eu acho que você já sabe o conceito de velocidade e aceleração, né? Mas não custa aqui a gente revisitar esses conceitos, essas ideias. Iniciando com a velocidade, uma quantidade física, tá? E tem o significado de distância percorrida, dividida pelo intervalo de tempo. Lembrando que o nosso objetivo aqui é conceituar derivada, definir matematicamente a derivada e trabalhar com alguns exemplos de derivadas. Antes, porém, a gente faz essa conceituação histórica de velocidade e aceleração, ok? Por exemplo, imaginem vocês numa pista, tá? Começando com um movimento retilíneo. Imagine que estejamos no quilômetro 35 dessa estrada. Imagine que nós passemos no quilômetro 35 exatamente às 6 horas. Então, às 6 da manhã, a gente passa no quilômetro 35. E a gente nota que às 10 da manhã, né, a gente passa pelo quilômetro 275. Quais são as quantidades que a gente pode extrair desse exemplo? Primeiro, a distância que nós percorremos, tá? Então nós percorremos com o nosso automóvel uma distância de, posição final 235, né, o quilômetro 235, e posição inicial. A gente sabe que distância percorrida é posição final menos a posição inicial. Neste exemplo, a distância que nós percorremos nessa estrada foi de 275 menos 33. Ok? Logo, a distância percorrida foi igual a 242 quilômetros.
Então, essa distância aqui, que nós percorremos com o nosso automóvel, essa distância ΔS, ela vale 242 quilômetros. Ou seja, a posição final, que é esta posição aqui, menos a posição inicial, que é esta posição aqui, tá? A posição a 6 horas e a posição a 10 horas. Então, essa quantidade é importante porque ela entra na definição de velocidade. Já que velocidade é a distância percorrida pelo intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. Muito bem, temos a distância percorrida. Agora resta o intervalo de tempo gasto, né? O intervalo de tempo que gastamos para percorrer 242 quilômetros. Muito bem. ΔT, então, será instante final menos instante inicial. No nosso caso, o intervalo de tempo que nós gastamos foi instante final, foi o instante na qual passamos do quilômetro 275, então o instante final era de 10 horas, menos o instante inicial. O instante inicial foi o instante na qual passamos no quilômetro 33, então o instante inicial foi de 6 horas. Portanto, o intervalo de tempo que nós gastamos para percorrer essa distância de 242 metros foi de 4 horas. Ok? Então, agora a gente pode calcular o valor da velocidade. No caso aqui, vai ser uma velocidade média, tá? Então, a nossa velocidade média nesse percurso, na qual percorremos uma distância de 242 metros e levamos para isso 4 horas, foi de a distância percorrida 242 quilômetros dividido pelo intervalo de tempo gasto. Gastamos 4 horas. Então, fazendo essa divisão, nós teremos 60,5 quilômetros por hora. Então, a nossa velocidade, a velocidade durante o percurso, a nossa velocidade em média, foi de 60,5 km por hora. Ou seja, a cada hora que se passou, andamos 60,5 km. Ou, pensando, né, de outra maneira, levamos em média 1 hora para percorrer 60,5 km. Então, esse é o conceito de velocidade. Reparem que a velocidade mede, na verdade, como que uma grandeza varia com outra. Neste caso, como a distância varia com o tempo. Aqui, à medida que a distância aumenta, o tempo também aumenta. Ou, à medida que o tempo aumenta, a distância também aumenta. Então, no fundo, a velocidade mede uma taxa de variação. Esse delta tem um significado de variação, tá? A famosa variação delta. Então, a velocidade tem um significado de taxa de variação da posição em relação ao tempo, ok? Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, essa fórmula a gente pode guardá-la aí, tá aí, ok? E é uma taxa de variação. Lembrando que as unidades de velocidade não necessariamente será sempre quilômetros por hora, tá? Então, uma das unidades é quilômetros por hora ou também pode ser metros por segundo. Aí existe uma regra de conversão. Agora, precisamos conceituar a aceleração. Vimos o que é a velocidade, agora veremos o que é a aceleração. A aceleração, que também é uma quantidade física, também vai expressar a variação de uma grandeza em relação a outra. E nesse caso, a aceleração vai representar a variação da própria velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração aqui também
representa a taxa de variação. Agora, da velocidade em relação ao tempo. Notem a diferença que velocidade representa a taxa de variação da posição em relação ao tempo, enquanto que a aceleração representa a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, ok? Por exemplo, quando você está no seu automóvel e você pisa no acelerador, você percebe o velocímetro se movimentando. Aquilo ali dá uma ideia da variação da velocidade. O que você provoca é uma variação da velocidade, tá? Então, se a velocidade varia com o tempo, é porque existe uma outra grandeza aí em jogo, que é a aceleração. Portanto, a aceleração representa a variação da velocidade em função do tempo, ok? Em termos de unidades, se a velocidade é metros por segundo e o tempo é segundos, a gente pode então perceber que a aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Mas a aceleração também pode ser dada em termos de quilômetros e em termos de hora, né? Se a velocidade for medida em quilômetros por hora e o tempo em hora, então a aceleração será dada em quilômetros por hora ao quadrado, ok? Tomemos um exemplo. Imagine que estejamos numa estrada e que nós, no instante t igual a 2 horas, a gente passa nesse ponto com uma velocidade que eu vou chamar de velocidade inicial de 20 km por hora. E no instante posterior, T2, vou chamar de T2 e aqui eu vou chamar de T1. Então, no instante posterior, no futuro, né, no instante T2, no instante T igual a 4 horas, passemos neste ponto aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V2, por exemplo, igual a 40 km por hora. Reparem que a velocidade variou de V1 igual a 20 km por hora para V2 igual a 40 km por hora. Então a velocidade variou de 20 foi para 40 km por hora dentro desse intervalo de tempo, ok? Qual foi a aceleração adquirida pelo móvel? Já que a aceleração é igual à taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, fica fácil calcular a aceleração aqui. A aceleração vai ser igual à velocidade no instante final. Como eu estou usando números, eu vou usar o número aqui, tá? Velocidade no instante 2 menos velocidade no instante 1, dividido pelo intervalo de tempo. Tempo, né? Um instante, aliás, do instante T2 menos o instante T1. Isso vai ser igual a velocidade no instante T2, a velocidade no instante T2 foi de 40, depois eu coloco unidade, tá? Menos a velocidade no instante T1 foi de 20. E tudo isso, essa diferença é dividida por instante T2, 4, menos instante T1, 2. Ok? Então, a aceleração vai ser igual a 40 menos 20, 20, dividido por 4 menos 2, 2. Isso vai ser igual a 20 por 2, 10. Reparem que a velocidade está dada em quilômetros por hora. Então, aqui vai quilômetros por hora, porque a velocidade está dada em quilômetros por hora. E o tempo está dado em hora. Portanto, a aceleração adquirida foi de 10 km por hora ao quadrado. Certo? Bom, como ficou subentendido, tanto a velocidade quanto a aceleração, elas têm o sentido de taxa de variação.
No caso da velocidade, a variação da posição em relação ao tempo. E no caso da aceleração, a variação da própria velocidade em relação ao tempo. Então, vamos reconstruir o conceito de velocidade e aceleração usando a linguagem da taxa de variação. Então, a velocidade, ela vai ser escrita da seguinte maneira. Imagine o mesmo exemplo, tá? Imagine que nós estejamos numa estrada, né? Uma estrada retilínea aqui para facilitar, e neste instante aqui estamos numa posição que vou chamar S inicial, tá? Essa posição S inicial, ela depende do tempo, ok? Então, no instante T inicial, é claro que eu poderia ter usado também números, tá? Mas para facilitar aqui, para ficar mais correto, eu vou usar I de inicial, tá? Então, no instante TI, né, nesse instante inicial, a gente passa pela posição inicial SI, tá? E a gente sabe que essa posição SI é função do tempo. Muito bem, então a gente passa nessa posição, a gente tira um instantâneo de dentro do carro, ok? Então aqui é a nossa quilometragem, né? O marco quilométrico lá na estrada, tá? Então a gente passa nesse instante TI, tá? A gente passa e tira o instantâneo. Muito bem. No instante futuro, eu vou chamar de instante final o TF e eu vou escrever o instante final assim, ó. Um instante inicial mais um incremento, tá? Mais o tanto que variou. Então a gente estava no instante inicial mais um pequeno incremento, eu tenho um instante final. Então nós saímos do instante inicial para o instante final. E esse instante final, repare, ele pode ser escrito como o instante inicial, o instante anterior, mais uma pequena variação de tempo. Ok? É o tempo que levou para a gente dar o segundo clique. Então, do instante TI, que é o primeiro clique, ao instante TF, que é o segundo clique, a nossa posição variou. Então, a gente tem aqui um ΔS. Tá? Então, no instante T inicial, nós estamos numa posição SI. No instante TF, T final, nós estamos numa posição, nós acessamos uma posição SF. E essa posição SF também é função do tempo, certo? Então a gente pode escrever o seguinte: essa variação da posição, ela poderá ser escrita assim, tá? Da mesma maneira que a anterior. Posição final acessada menos a posição inicial acessada, que é a posição no instante TI. Outra coisa aqui é que essa posição final, ela depende do tempo inicial TI mais um pequeno incremento de tempo. Aqui eu posso até colocar TF. Lembrando que TF é o instante inicial mais o pequeno incremento, tá? Ok? Então, este tempo aqui foi o tempo que a gente levou para dar o segundo clique na nossa máquina fotográfica. Se a posição inicial é função do instante inicial, a posição final acessada pelo nosso automóvel vai depender do tempo final. E tempo final é isso aqui. Então, eu substituo isso aqui no argumento da função. Tá? Então, SF passa a ser reescrita assim. Tá? Lembrando que este intervalo, esse instante de tempo é o TF. Ok? Então, a variação da posição, tá? Essa distância percorrida, que é S final menos S inicial, pode ser mais adequadamente, mais instrutivamente escrita da seguinte maneira: ΔS é igual a S final, escrito assim, tá? Eu vou colocar assim, tá? Simplesmente S de T mais o pequeno incremento de tempo. Menos, que é da fórmula da variação, a variação pressupõe uma diferença, tá? Menos a posição inicial,
que eu vou simplesmente colocar agora S de t. Tá? Então, nós já sabemos que S de t mais ΔT é a posição final e S de t é a posição inicial. E o nosso ΔT, eu passo esse TI para cá negativo, ΔT vai ser igual a TF menos TI, né? Que é o tempo final menos tempo inicial. Com esses dois ingredientes, podemos então reescrever o conceito de velocidade. Velocidade vai ser igual a variação do espaço em relação ao tempo, ou escrevendo em termos dessa nova notação. Posição final, ou seja, posição no instante t mais um pequeno incremento ΔT, menos a posição no instante inicial t. E tudo isso dividido por ΔT. Pois bem, acabamos de escrever a velocidade em termos de uma taxa de variação, certo? Faremos isso também para a aceleração. Pois bem, então reescrevendo a nossa velocidade, tá? No fundo uma velocidade média, só reescrevendo aqui de novo, a nossa velocidade média agora ela vai ser reescrita como uma taxa de variação. No fundo ela estava sendo escrita como taxa de variação, que vai ser posição final, ou seja, posição no segundo clique, né? Segundo clique que se deu no instante t mais ΔT, menos a posição do automóvel no primeiro clique que se deu no instante t, e tudo isso dividido por ΔT. Tá aí a nossa fórmula reescrita aqui, certo? E segue agora um exemplo. Lembrando que todo esse material aqui é o material do módulo de vocês, tá? Não estou fugindo do material de vocês que está lá na plataforma. Então, tudo que segue aqui é o que está lá no material de vocês no aula. Então, vamos para o nosso exemplo 1. Ok? Imaginem então, é o que diz o exemplo, imaginem vocês que existe um móvel cuja posição varie com o tempo, tá? A posição é uma função do tempo, e essa posição ela varia em relação ao tempo da seguinte maneira: 2 tempo ao quadrado menos 1, tá? Com a posição S dada em metros e o tempo t dado em segundos, ok? Isso significa que a velocidade vai ser dada em metros por segundo e a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a função horária das posições, tá? É o nome que se dá para essa função, posição em relação ao tempo. Deixa eu colocar aqui o argumento, tá? S de t. É essa aqui. Então, existe um automóvel, um móvel, um corpo que é governado por essa função quadrática aqui, tá? A função do tempo. À medida que o tempo passa, a posição desse móvel varia. Certo? Qual é a velocidade média entre o tempo t igual a 2 segundos e o tempo t mais ΔT, tá? O tempo do segundo clique igual a 5 segundos. Tá, eu vou fazer de duas maneiras. A primeira maneira, eu vou usar esta fórmula aqui. Pois bem, então nós temos essa informação. A informação função horária das posições, S de t igual a 2t quadrado menos 1, tá? Nós temos um instante inicial igual a 2 segundos e nós temos um instante final, t mais um incremento, igual a 5 segundos. Ok? Pois bem, a nossa fórmula da velocidade média é S no instante t mais ΔT menos S no instante t dividido por ΔT. Muito bem. Primeiro eu vou calcular AS no instante t mais ΔT. Ok? Então, S no instante t mais ΔT
É simples. Basta, no lugar da função dada, trocar t, o instante inicial, pelo instante final, que é t mais ΔT. E processar os cálculos, né? Então, a função original vai ficar 2 vezes, lembrando que t aqui está elevado ao quadrado, abro parênteses, no lugar do instante inicial eu coloco o instante final, que é t mais ΔT, mas aqui na função horária t está elevado ao quadrado, muito cuidado, eu elevo ao quadrado, e o menos 1 que já estava lá. Ok? Então, S no instante t mais ΔT vai ser igual a 2 vezes, abro parênteses, isso aqui é o quadrado da soma de 2 termos. E a gente já sabe resolver isso, né? É quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é t, vezes o segundo, que é ΔT, mais o quadrado do segundo termo, que é ΔT. E o menos 1 que já estava lá. Isso vai ficar igual a, agora, distributiva, né? 2 vezes t quadrado, 2t quadrado, 2 vezes 2t ΔT, mais 4t ΔT, 2 vezes ΔT quadrado, mais 2ΔT quadrado, e o menos 1 que já se encontrava lá. Então, essa aqui é a nossa S de t mais ΔT, que é igual a 2t quadrado mais 4t ΔT mais 2ΔT quadrado menos 1. Então, essa fórmula, quer dizer, este resultado, né, vai ser importante para a gente, tá? Já que ela entra na construção da velocidade média como taxa de variação de uma grandeza em relação a outra. Muito bem. Agora resta a gente achar a S no instante inicial, né? No instante que a gente dá o primeiro clique com a nossa máquina fotográfica. E quanto vale a S no instante inicial? Ora, a S no instante inicial é dada no enunciado do problema. Tá? A função horária no instante t, ou seja, lá no primeiro clique, é igual a 2t quadrado menos 1. Então ela já está dada. 2t quadrado menos 1. Reparem que na fórmula da velocidade é posição no instante final menos posição no instante inicial. Então a gente tem que calcular essa diferença. Essa diferença que a gente chama compactadamente de ΔS. Então, neste caso, o ΔS, para esse caso específico, ΔS que é igual a S no instante do segundo clique, né? T mais ΔT, menos S no instante do primeiro clique, vai ser igual a, pega o nosso resultado aqui, da S no instante t mais ΔT, que é 2t quadrado mais 4t vezes ΔT mais 2ΔT ao quadrado menos 1, subtraio, tá? Essa aqui é da fórmula, pela S no instante t. Abro parênteses, porque a S no instante t tem esses dois termos. A S no instante t vale 2t quadrado menos 1. Isso será igual a 2t ao quadrado mais 4t ΔT mais 2ΔT ao quadrado menos 1. A distributiva aqui, né? Menos 1 vezes mais 1, menos 1, né? Aqui é 2t quadrado, menos 1 vezes menos 1, mais 1. O que dá de simplificar aqui? Dá de simplificar mais 1 com menos 1. E dá de simplificar menos 2t quadrado com mais 2t quadrado. Certo? No fim do dia, o que sobrou? Sobrou 4t ΔT, 4t ΔT, mais 2ΔT quadrado. Sobraram só este termo e este termo. Então, nosso ΔS, a nossa variação da posição, vai ser igual a 4t ΔT mais 2ΔT ao quadrado. Tá?
Eu posso até reescrever aqui fatorando as coisas semelhantes. Por exemplo, neste primeiro termo, nós temos aqui o ΔT. E neste segundo termo, nós também temos um ΔT. Além disso, ele está elevado ao quadrado. Então, a gente pode tirar um ΔT daqui. Então, esse ΔS pode ser escrito assim, ó. Vou abrir parênteses, vou tirar um ΔT daqui, vai sobrar só 4T, mais, vou tirar um ΔT daqui, vai ficar 2, mas como está elevado ao quadrado, ainda tem um ΔT aqui, vezes ΔT. Repare que se eu fizer a distributiva, ΔT vezes 4T, vai ficar 4T ΔT, mais ΔT vezes 2ΔT vai retornar a 2ΔT ao quadrado. Agora a gente pode calcular a nossa expressão da velocidade média. Velocidade média é igual a S no instante t mais ΔT menos S no instante t dividida por ΔT. Esse S no instante t mais ΔT menos S de t é o nosso ΔS, que a gente calculou aqui, tá? E que a gente melhorou aqui. Então, aqui vai ficar 4t, substituindo essa diferença, que a gente está chamando de ΔS, vai ficar 4t mais 2ΔT, este cara aqui, vezes ΔT. Mas todo ele está dividido por ΔT. Agora a gente pode simplificar o que for simplificável. Por exemplo, este ΔT aqui no numerador eu posso simplificar com este ΔT no denominador. De tal modo que no fim do dia a velocidade média, a expressão matemática da velocidade média vai ser igual a 4t mais 2ΔT. Está aí o nosso resultado. Reparem que aqui, né, essa velocidade média depende do tempo, do instante, aliás, e depende da variação temporal. Tem um detalhe. O problema pede para a gente calcular a velocidade entre o instante t igual a 2 segundos e o instante t mais ΔT igual a 5 segundos. Então, quanto vale a velocidade no instante t igual a 2 segundos para o intervalo de tempo t mais ΔT igual a 5 segundos? Ok? Lembrando que a gente vai precisar de ΔT, tá? Então, ΔT vai ser igual a 5. Esse t está positivo, passa para cá negativo. Então, vai ficar menos t. Tá? Substituindo t aqui, t vale 2 segundos, né? O instante inicial vale 2 segundos. Substituindo aqui, então, ΔT vai ser igual a 5 menos 2, que vai ser igual a 3 segundos. Então, ΔT é 2 segundos, aliás, t igual a 2 segundos, o instante inicial, e ΔT é 3 segundos. Ok? Agora, substitua esses valores aqui na velocidade média. Então, a velocidade média vai ser igual a, aqui é igual a 4t mais 2ΔT, vai ser igual a 4 vezes, no lugar do t, eu coloco 2 segundos, 2, mais 2, ou 2 vezes, no lugar de ΔT, coloco 3 segundos. Isso vai ser igual a 4 vezes 2, 8, mais 2 vezes 3, 6, 8 mais 6, 14. Não terminou, né? Então, a velocidade média vai ser igual a 14. Como o tempo está dado em segundos e a distância está dada em metros, a velocidade média vai ser dada em metros por segundo. Essa é a resposta. Essa maneira aqui é mais geral. Então, eu começo a próxima aula com o segundo modo de resolver esse problema, ok? Então, até lá.